A graça e a paz a todos, irmãos, em nome de Jesus. Vamos agora para mais uma série de videoaulas, né, de introdução ao Novo Testamento. Essa série de videoaulas que faz parte, né, de um conteúdo complementar do nosso curso básico de teologia, né, da Escola de Teologia John Wesley, da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Amados, você que já conhece a nossa metodologia, abra aí, né, a sua epístola, a sua apostila, na página de número 11. Página de número 11, nós vamos começar, irmãos, essa série de videoaulas sobre introdução ao Novo Testamento, pela carta que Paulo escreve aos Romanos. Então você vai ter aí na página 11 o título, o contexto e as principais doutrinas. E nós vamos fazer a leitura de alguns pontos aqui que eu grifei e vamos trazer alguns comentários para os irmãos entenderem melhor, né, um pouco dessa carta, dessa epístola. A começar, por exemplo, pelo título, o nome dessa epístola provém de seus destinatários originais, os membros da Igreja de Roma, capital do Império, conforme capítulo 1, verso 7. Amados, com exceção das cartas pastorais, carta de Coríntios, carta de Gálatas, todas elas, os títulos derivam, né, da cidade, do lugar em que a carta era destinada. Com exceção das pastorais, que também chamamos de pessoais, essa é a razão desse documento chamar Carta de Paulo aos Romanos. E aí o contexto ele vai dizer o seguinte, eu separei só, como já disse, algumas partes importantes para a gente comentar. É provável que a Igreja de Roma tenha sido fundada por alguns convertidos no dia de Pentecostes. Há muito tempo, Paulo sonhava visitar a Igreja de Roma, mas foi impedido de fazê-lo, conforme 1 verso 13. Então, pela providência de Deus, a impossibilidade de Paulo visitar Roma deu ao mundo essa obra-prima do Evangelho. Olha que interessante, né? Se Paulo tivesse ido, né, o que MacArthur chama a atenção aqui, se Paulo tivesse ido pessoalmente à Igreja de Roma, talvez nós não tivéssemos, né, conhecido algumas doutrinas principais, como a justificação pela fé, que ele escreve a partir, por exemplo, do capítulo de número 5. Então é muito importante, foi muito importante, melhor dizendo, Paulo ter, pela providência de Deus, como MacArthur diz aqui, estar ausente, né, do convívio daqueles irmãos, pois aí ele poderia expor, né, melhor o seu pensamento. Outra questão bem interessante que a gente poderia acrescentar aqui é que todas as outras cartas, elas surgem de um problema, de uma demanda, como uma falta de moralidade, uma heresia que estava surgindo na época. MacArthur vai falar também aqui mais à frente. Mas a carta de Paulo aos Romanos é diferente, ela surge por outro motivo, que é o que ele vai dizer, por exemplo, mais à frente. O principal propósito de Paulo escrever a Epístola aos Romanos era ensinar grandes verdades do Evangelho a respeito da graça para os cristãos que nunca haviam recebido instrução dos apóstolos. Mais à frente ele vai dizer no segundo parágrafo, diferentemente das outras epístolas, a razão pela qual Paulo escreveu não foi corrigir uma teologia incorreta ou repreender uma maneira profana de viver. A Igreja de Roma era doutrinariamente sadia. Entretanto, como todas as igrejas, necessitava dos ricos ensinamentos doutrinários e práticos que essa carta nos fornece. É uma distinção, por exemplo, porque quando Paulo vai escrever aos Coríntios, principalmente aos Coríntios, né, tinha aquele problema lá de imoralidade sexual, também da falta do uso correto dos dons. Então ele escreve trazendo uma doutrina a respeito de como usar os dons e também ao mesmo tempo ali ele regulamenta o uso dos dons no culto. Por exemplo, a carta de Romanos, ela não surge por esse motivo, e por isso ela é tão importante, porque Paulo expôs ali o melhor que ele entendia, né? O melhor que ele tinha de conhecimento e de inspiração de Deus para aquela igreja. Alguns estudiosos vão dizer, por exemplo, que se tivéssemos que salvar pelo menos um livro do Novo Testamento, a gente salvaria a carta de Paulo aos Romanos, de tamanha importância que esse documento tem para a teologia cristã. Então, o tema predominante dessa carta é a justificação proveniente de Deus. Também a verdade gloriosa de que Deus justifica pecadores culpados e condenados somente pela graça mediante a fé. Então,
Basicamente, irmãos, esse era o contexto que essa carta surgiu. Ela não surgiu pelo problema, mas pela vontade de Paulo de estar com os irmãos e de compartilhar aquilo que ele conhecia da parte de Deus, para que aqueles irmãos pudessem também serem ricos na fé e continuarem firmes, né, na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa belíssima carta, MacArthur vai explicar aqui as principais doutrinas, outro teólogo, ou até a sua própria Bíblia de estudo aí, se você tiver, ele vai pontuar mais principais doutrinas, mas vamos ficar aqui baseado nesse livro aqui de MacArthur, né, Manual Bíblico da Bíblia, né, que ele vai, na verdade, de Gênesis até Apocalipse. Então ele vai falar aqui, MacArthur vai destacar aqui 4 principais doutrinas: a pecaminosidade do homem, a justificação pela fé, a santificação e a reconciliação. É interessante, irmãos, a gente aprender, por exemplo, a pensar contextualmente. Porque, por exemplo, a respeito da pecaminosidade, que começa já esse tema desde o capítulo 1, você vai ver, por exemplo, a expressão de Paulo que a ira de Deus é derramada sobre toda a humanidade. Então, às vezes a gente é viciado a pensar, por exemplo, que um assunto ela só se deu até aquele capítulo. A partir do capítulo X, o assunto já muda, né? Então, eu até já falei nas aulas de introdução bíblica, por exemplo, que essa separação por título e capítulo, às vezes nos deixa viciado e a gente perde um pouco do conteúdo, porque a gente não lê o livro de uma sentada só. O bom seria que nós lêssemos o livro de uma sentada só, para a gente ter uma visão, né, geral, para depois a gente ir para os pormenores e analisar parte a parte, se aprofundar melhor. Porque, por exemplo, como eu já afirmei, ele começa dizendo aquilo ali, que a ira de Deus permanece sobre toda a humanidade, mas lá na frente ele vai desenvolver a doutrina da graça. Então, se Deus no início está dizendo que a ira de Deus manifesta sobre toda a humanidade, a graça começa a ser manifestada, principalmente a partir do capítulo 5, onde ele desenvolve a doutrina da justificação pela graça mediante a fé somente. Então você vai ter, conforme aqui na apostila, a pecaminosidade do homem, que está lá do capítulo 3, 9 a 20, a justificação pela fé, que começa no capítulo 1, 16 e 17, depois 3, 21 a 4, 25, e depois 5, 1, 2 e 18. Depois você vai ter a santificação, que começa no capítulo 6 até o capítulo 8, 39, e depois o 15, 16. E também a reconciliação, a doutrina importante que essa carta traz, que é o capítulo 5, 1, 10 e 11. Eu gostaria só, para você ter acrescentar uma visão sistemática melhor dessa carta, é que, por exemplo, se você tiver, por exemplo, a oportunidade de estar com a Bíblia em mão, dê uma pausa no vídeo, então, se você quiser acompanhar esse meu raciocínio, aí você abra agora a sua Bíblia e você nota, por exemplo, até pelo título do tradutor, você nota que no capítulo 1 ele está desenvolvendo essa ideia que o pecado alcançou a todo, que ninguém buscava a Deus nos primeiros capítulos, e acompanhe o meu raciocínio, que é o raciocínio do apóstolo Paulo. Aí no capítulo 2 ele diz que o judeu não pode se considerar, por exemplo, melhor do que os gentios, ao contrário, até por ele ter recebido a lei e não ter obedecido à revelação especial de Deus, ele é culpado, e talvez culpado com maior peso ali, não é as palavras de Paulo, mas a minha percepção. Aí, irmãos, no capítulo 3, depois que ele começa a dizer a ira de Deus é manifestada sobre toda a humanidade, porque ninguém buscava a Deus, depois ele vai desenvolver no capítulo 2 que tanto judeus como gentios, né, ele vai usar a expressão Deus encerrou todos debaixo do pecado para que a graça fosse manifesta. Aí ele vai dizer então como o pecado entra no mundo. Aí ele começa no capítulo 3, né, aquele paralelo, por Adão entrou o pecado no mundo, que é ali onde nasce a doutrina do pecado original, e pelo segundo Adão entra a graça, é um paralelo ali, muito interessante você se aprofundar nisso aí. Aí, depois que ele desenvolve isso, ele vai dizer então que a justificação, depois do pecado, ele vem pela fé, e ele vai se contrapor à ideia dos judeus que se vangloriam pela lei, dizendo que Abraão, por exemplo, foi justificado antes da lei, no capítulo 4, né? 3 e 4, né? Entre meados de 3 e 4 aproximadamente. No capítulo 5 ele desenvolve a justificação, a doutrina da justificação. E no capítulo 6, 7 e 8 ele está desenvolvendo a mesma temática. É que agora nasce o novo homem. Como é que se dá esse novo homem? Já fomos mortos em Cristo.
e ressuscitado, e o homem que agora era dominado pelo pecado é dominado pelo Espírito Santo. E uma explicação bem legal, né? Aquele dilema do capítulo 7, que às vezes muitos confundem, é resolvido no capítulo 8, né? O mal que eu queria fazer, não faço, o bem que eu queria fazer, aliás, o bem que eu queria fazer, não faço, mas o mal que eu não queria fazer, eu faço. É respondido no capítulo 8, que é o homem que vive agora sob o domínio do Espírito Santo. E aí, dos capítulos 6, 7 e 8, que eu acho que é a cereja do bolo com respeito a essa nova doutrina da graça de Paulo. Aí ele vai falar depois dos aspectos doutrinários do capítulo 12 em diante, e um capítulo bem polêmico, que é o capítulo 9, que é a respeito, que divide muito os presbiterianos, né, e os pentecostais, os reformados, melhor dizendo, que não é só presbiteriano que é reformado, algumas batistas são, né, e outras igrejas também, e os pentecostais, né, que é a salvação, o tema da predestinação que está ali descrito no capítulo 9. Então é isso, irmãos, essa é uma introdução à carta de Paulo aos Romanos. Eu diria até que se você tivesse condições, né, de comprar somente um comentário bíblico, compre comentário das cartas de Paulo aos Romanos. Você compreendendo Romanos, você